Até bom voltar com a Thaís. A Thaís quer comentar esse caso? Eu quero, Márcio. Acho que tem uma avaliação que a gente também não pode ignorar, que é o fato do simbolismo da data de hoje. Tanto que representantes da comunidade internacional mandaram comunicações para o Brasil. E aí, a ausência de representantes dos outros poderes, ela tem um caráter mais simbólico a partir desse olhar internacional, afinal de contas, é uma data importante para o país, do que propriamente eleitoral. Pode ser que Bolsonaro consiga se recompor, sim, e como disse o Caio, congele essa relação agora, setembro, outubro. Mas ela é mais um ingrediente para aquelas pessoas, principalmente da oposição, que têm batido na tecla de que o governo Jair Bolsonaro isolou o Brasil politicamente. E aí hoje, na ausência dos chefes dos outros poderes, isso fica mais latente. Essa avaliação me foi feita, inclusive, por um ministro do Supremo Tribunal Federal. E pode ser que não dê tempo de fazer efeito tal a proximidade das eleições para uma virada, para uma vitória de Jair Bolsonaro. Mas, Felipe, como bem disse o Caio, o bolsonarismo vai se alimentar muito dessas multidões que nós vimos hoje nas ruas, tanto em Brasília, quanto no Rio, quanto em São Paulo. A gente está falando multidões porque a gente ainda não saíram os números oficiais, pelo menos eu não fui informado ainda dos números oficiais da Polícia Militar, tanto de São Paulo, quanto do Rio de Janeiro, quanto a guarda lá em Brasília. Felipe. Pois é, Márcio, essa era a expectativa da campanha dele, de reunir essas imagens que envolvem militares, manifestantes, com as cores da bandeira brasileira, tudo isso para ser usado em campanha. Se a gente reparar no discurso que Jair Bolsonaro fez, tanto em Brasília quanto no Rio de Janeiro, não há uma mensagem nova, não há um recado novo, não há algo muito objetivo para um segmento do eleitorado que ele não conseguiu atingir ainda na essência e que ele poderia atingir hoje com todo esse palanque, com toda a repercussão midiática que esse ato tinha. Então, o que eles querem é um efeito dominó, que essas imagens, que a demonstração de força vá fazendo com que bolsonaristas arrependidos, pessoas que tiveram desconfiança, pessoas que não são lulistas, mas que não gostam tanto dele, possam se deixar deslumbrar, possam acabar se juntando em torno dessa mobilização com toda a exploração de propaganda que eles vão fazer. Mas a lista de recados que ele mandou é um arsenal de mensagens políticas que ele já tem costumado usar. Falou do fica em casa, colocou a culpa na pandemia, falou de indicadores econômicos melhorando, contra a legalização das drogas, contra a legalização do aborto, buscando ali uma identidade de grupo que faça esquecer a aliança com o Centrão, que faça esquecer outros escândalos do governo dele. Então, assim, são os expedientes comuns do bolsonarismo. Daqui a pouco a gente vai trazer alguns trechos do discurso do presidente em Copacabana, mas antes, principalmente no momento em que ele, lá em Copacabana, ele foi bastante mais agressivo quando voltado para o seu adversário nessa campanha eleitoral, Lula. Mas antes, só queria trazer com o Felipe, no discurso em Brasília, Felipe, quando o presidente ainda usava um tom que a gente pode chamar de moderado, se a gente compara com outros momentos do presidente ao longo dos quase 4 anos de governo, ele falou: aqui não tem a mentirosa Datafolha, temos o nosso Datapovo. Alimentado, claro, por esse tipo de imagem que a gente está vendo em Copacabana, como vimos em Brasília, como vimos aqui em São Paulo. A grande questão o presidente tenta fazer isso, já não é a primeira vez, de comparar os institutos de pesquisa às imagens que a gente vê na rua. E não é bem assim. Existe uma coisa chamada metodologia que garante os acertos, tradicionais acertos dos institutos. Eu queria que você, de um instituto, trouxesse essa diferença até para esclarecer alguém que, porventura, tiver dúvida. Eu acho que esse assunto é importante, né? Os institutos, assim como o jornalismo, muitas vezes são atacados aí por conta disso. Eu quero contar uma história, Márcio, se me permitir, que diz muito sobre o momento que a gente está vivendo, né? 1936, eleição presidencial nos Estados Unidos, o jornal que fazia levantamentos, enquetes lá, o Literary Digest, faz uma enquete com 10 milhões de assinantes que eles tinham na época para ver quem ia ganhar a eleição presidencial. O Lyndon, que é o candidato republicano, ou o Roosevelt, que é o candidato democrata. Findada a enquete, a gente apura lá em 1936 que o Lyndon seria o vitorioso, segundo essa enquete, nos Estados Unidos. Como todo mundo sabe, o Roosevelt ganhou por 63%. Por que essa história lá de 1936 nos Estados Unidos diz muito sobre esse tipo de ataque, né? Por maior que seja uma amostra,
se ela é enviesada na base, ela não deixa de ser equivocada, né? Ou seja, o que garante a representatividade de uma estimativa é exatamente, Márcio, a capacidade de conseguir compor essa amostragem com os diversos subgrupos do eleitorado. Uma manifestação pró-Bolsonaro tem bolsonarista, assim como uma manifestação pró-Lula tem lulista, né? O viés está dado pela própria lógica da manifestação. Então, é lamentável que o presidente continue usando esse artifício, embora eu acredite que ele leia pesquisas, porque quando ele, por exemplo, fez todo o pacote das bondades, ele estava claramente respondendo ao que as pesquisas mostram, que a economia é o principal problema do país e que a inflação é o que estava pegando as pessoas. Então, claro que os estrategistas de lá, assim como os do outro lado, do lulista, também leem as pesquisas, só é lamentável que esse tipo de informação continue circulando. A gente está tentando fazer um trabalho muito sério justamente para evitar esse tipo de... Não, eu acho inacreditável isso, porque mesmo o entorno ali do presidente, as fontes ali, mandam vídeos pra gente do presidente chegando em algum aeroporto. E olha aí, Caio, olha aí como as pesquisas estão erradas. Mas, poxa, os caras foram lá receber o presidente, 1.000 pessoas, 5.000, 10.000, que seja. Ok, né? Tem uma capacidade de mobilização, mas ali para você tirar e fazer uma pesquisa a partir estatisticamente dali, e gente que fala isso, gente estudada, gente que fez faculdade, gente que fez mestrado, não é assim... Isso aí é a imagem do cachorro isso me correndo atrás do surpreende. gato. E eu contesto, eu falo, não é possível, ministro, né? Não é possível, poxa. Ô, Márcio, Ao tweet do ministro Ciro Nogueira agora. Vamos nos render, os institutos estão certos, a fotografia da derrota, vazio total, a foto é fake news, o presidente não tem apoio do povo, só que não, Bolsonaro, presidente pelo bem do Brasil e com a força do povo. A semana passada, retrasada, a gente pôs os dados do Datafolha há um mês ali, e as pessoas, não, o Datafolha errou, mas a gente estava mostrando que acertou. A gente mostrou 10 eleições. Só para a gente ser claro, a gente está com a imagem aqui do Rio de Janeiro. Em Brasília, a organização do evento lá do 7 de setembro na capital federal disse que compareceram 1.400.000 pessoas. A previsão que a gente tinha dado ontem seriam 280.000 pessoas ali na esplanada dos ministérios. A organização está falando 1.400.000 pessoas. De novo, não temos o número oficial ainda. Nem a Polícia Federal, nem o GDF, o governo do Distrito Federal, deram uma ideia, uma sugestão de quantas pessoas realmente estavam lá. Os organizadores falam, Yuri, em 1.400.000. Estão falando em 1 milhão em Brasília, 1.400.000 no Rio, enfim, que mobiliza muita gente, isso ficou claro. É um feriado no meio de semana, ou seja, as pessoas não emendam com o fim de semana, como, por exemplo, foi o ano passado, era uma terça-feira. No caso do ano passado ter sido terça-feira, ajudou muita gente a vir para São Paulo, por exemplo, emendou o fim de semana. E desculpa te cortar, e naturalmente pessoas envolvidas, engajadas, e tem o seu valor, ninguém está condenando isso. Acho que eu vou aproveitar o Felipe aqui para tentar fazer uma conta que eu outro dia estava tentando fazer. Quando a gente fala, por exemplo, que o presidente Jair Bolsonaro tem vou arredondar a conta, 35% das intenções de voto dos votos totais. A gente está fazendo 35% do total de eleitores aptos, que são 150 milhões de pessoas, é isso? Então a gente está projetando que Bolsonaro tenha por volta de 50 milhões de votos, é isso? Isso. Então, ou seja, se ele tem 50 milhões de votos, de pessoas interessadas em votar nele, é muita gente, naturalmente é muita gente. O problema não é ele ter mais ou menos do que 50 milhões. O problema é que, pelas pesquisas, Lula tem mais do que esses 50 milhões. É isso que está colocado. E acho que até você contou essa historinha da enquete que é bacana, acho que e muita gente, só para aproveitar o esclarecimento, aquela história clássica também da colher de sopa. Por que uma amostra tem 2.000 pessoas e ela é capaz, sim, de mostrar a opinião de um universo muito maior, de 150 milhões de pessoas. Tem 2 exemplos muito bons que eu dou em sala de aula, que é, para você saber se a sopa tá boa, você não precisa tomar a sopa inteira, basta uma colherzinha. Era o Galo que falava isso. E o segundo exemplo é ainda melhor, porque ele é um pouco mais sacana, assim, no bom sentido, que é dizer o seguinte, quando você quer saber se sua glicose está alta, você vai ao exame e não tira o sangue inteiro. Você tira só uma amostrazinha, né? As estatísticas, elas são, né,
uma ciência aí comprovada capaz de estimar a partir de um pequeno grupo o que acontece, né, no todo. Agora, Márcio, eu quero, desculpa me alongar aqui, mas é porque esse assunto me é caro. É muito importante que a gente esclareça para quem está nos assistindo que isso que a gente vê hoje no Brasil não é apenas um fenômeno brasileiro, não trata-se de uma jabuticaba, né? Há fenômenos como esse no mundo inteiro, o questionamento da informação, né, como um todo, e as pesquisas fazem parte disso, hoje, infelizmente, fazem parte das estratégias de campanha no mundo todo, e isso a gente tem que combater. Para não perder o ensejo, é um fenômeno globalista, né? Eles chamam de negacionismo estrutural, né? O Christian Lynch, que é um cientista político, vocês conhecem, ele escreveu, acho que eu assino o meio, né? Aquele mailing, ele escreveu um artigo o mês passado dizendo disso, né? O negacionismo estrutural insere-se essa descrença na imprensa, em pesquisas e por aí vai.